Turma, as nossas correções, as nossas atividades, certo? De ontem, a atividade aqui do livro de História, página 44. Observe mais considera históricas. Aí nós falamos, da história do município, das heranças deixadas pelos municípios e vimos, o que diferencia a cidade histórica de uma cidade que não é histórica, que não é uma cidade contemporânea, que é uma cidade contemporânea, ou seja, uma cidade dos dias atuais, que não traz traços da história do passado. Porque nós falamos muito da história, do período colonial, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então aí espero que vocês tenham marcado, tivemos aqui essa primeira imagem aí em cima, que parece ser o Pelourinho, mas pode ser qualquer uma outra cidade histórica, como nós vimos ontem, E aqui essa embaixo também, essa outra gravura. Então nós temos duas gravuras aí, cidade histórica. Você percebe isso pelos traços da arquitetura, da construção colonial, o formato em que a arquitetura, as casas eram feitas naquela época. Segundo, de acordo com o quesito anterior, responda cada uma das questões a seguir. Registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidade. Então você observou aí duas cidades, diferentes. Uma cidade nós vimos que ela é mais, duas no caso, mais moderna, as construções são diferentes, muitos prédios modernos e altos, provavelmente são grandes centros comerciais e industriais, Claro que eles vão ter uma importância na história, na modificação da paisagem para um determinado município, mas as cidades históricas, as cidades contam a história dos nossos antepassados, nos contam como as pessoas de uma determinada época viviam e o que elas fizeram que influenciaram a nossa história, a nossa cultura até os nossos dias, porque conhecer a história é importante para isso. Quando nós conhecemos a história lá no passado, quando começou, nós conseguimos compreender o nosso presente, os dias que nós estamos vivendo. Então, as cidades históricas, elas têm grande importância para o nosso povo, para a formação e conta a história do nosso país. B. Marque com o X qual tipo de cidade a sua parece. Ou marque com o X com qual tipo de cidade a sua se parece. Desculpa. Aí você tem a cidade de Valença, por exemplo, que é a cidade que você mora, que é a sua cidade, a cidade que você mora. É uma cidade histórica ou uma cidade moderna? Nós já falamos disso também, quando estudamos o município, a formação do município. Nós vimos que a cidade de Valença, como muitas cidades do Recôncavo Baiano, são cidades históricas, Página 46. Terceiro, pesquise imagens relacionadas à sua cidade. Escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Escreva o nome dos patrimônios históricos encontrados em sua cidade. Então, este quesito aí, vocês vão fazer o seguinte, até pode ser numa folha de ofício, para não gastar cartolina e tudo mais, porque nós não vamos fazer exposição. Mas vocês vão fazer essa exposição para mim pelo WhatsApp, lá no privado. Vocês vão escolher, porque não precisa ser muitas gravuras, umas 3 imagens com relação à sua cidade, e vocês vão escrever a legenda. O que é a legenda? É aquilo, a informação que você coloca abaixo da figura, dizendo em que ano foi tirada aquela foto, por exemplo, quando foi tirado, o que é aquela foto, o que significa, ok? E aí vocês vão fazer bem bonito e postar lá para mim, certo? Quarto, complete as frases de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. Então, nós vimos que foi a Vila de São Vicente. Por quê? Porque a cidade de Salvador, ela já foi fundada com o título de primeira capital do Brasil. Não é isso? Então, ela, embora tivesse aquele aspecto de vila, ela não recebeu essa denominação. Ela foi a capital central. Todos os outros
governadores, aqueles que eram responsáveis pelas capitanias hereditárias no período colonial, os donatários, né, que recebiam as terras para cuidar, para fazer prosperar, todos eles recebiam ordem do governador-geral, que era Tomé de Souza naquele período, e depois tiveram, claro, os seus sucessores. Mas a cidade de Salvador ela já nasceu cidade e capital, primeira capital do Brasil, ok? B. Já existiam, habitando na região onde foi fundado o primeiro município brasileiro, os indígenas, né? Os indígenas, eles eram os nativos, eles eram os povos nativos do Brasil. Então, por isso que quando nós falamos de descobrimento, nós falamos que o Brasil não foi descoberto. Porque quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, eles já tinham uma população nativa, diferente da população deles, mas das pessoas europeias. Mas era uma população que tinha uma religião, que tinha uma língua própria, que tinha uma organização de acordo com as suas, os seus costumes, não é isso? Então, tudo isso já existia com o povo indígena que habitava as terras brasileiras. C. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados, as heranças históricas. Quinto, localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Então, o que é que a gente espera de vocês? Que vocês pintem, vocês podem pintar ou apenas escrever o nome, né, dos municípios, ou seja, das regiões litorâneas no mapa, porque a gente falou isso, já foi até assunto de prova, né? Que os primeiros municípios, eles surgiram no litoral. Então, todo o que é o nosso litoral é toda essa parte do mapa que é banhado pelo Oceano Atlântico, tá vendo? Tanto a leste, como a oeste, como a norte, tanto a leste, tá vendo? A leste, no sul e aqui ao norte, ok? Leste, sul e norte. Aqui é oeste não, que são outros países da América do Sul. Nós temos Paraguai, Bolívia, Uruguai, ok? A prova está falando, vê do mapa puro, esqueceu dos outros países da América do Sul, certo? Então aqui, a área litorânea, toda essa parte que é banhada pelo Oceano Atlântico, que fica próximo ao mar. Então aqui onde tem Bahia, que é o nosso estado, certo? Então subindo, que é mais para o norte, nós temos Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, tá vendo aí? Aqui, toda essa parte aqui, você lembra que a gente falou antes da Vila de São Luís, no Maranhão, e colocamos até a foto? Pois é, então é aqui que surgiram os primeiros municípios do Brasil. Descendo para o sul, aí nós temos aqui, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tá vendo? Descendo mais, ok? Essa região aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, certo? E claro, começando aqui no estado da Bahia, subindo até o Maranhão e aqui descendo até São Paulo, ok? Aí vocês vão pintar, porque isso aqui foram né, os municípios e as cidades que surgiram próximas ao litoral, porque era justamente por onde os europeus chegavam às terras brasileiras. Tanto os portugueses como os holandeses que invadiram depois e lutaram com os portugueses, os franceses também se interessaram pelas nossas terras, os espanhóis também. Então, durante muito tempo, o Brasil recebeu várias invasões de vários povos porque ficaram realmente encantados com a sua riqueza mineral, com a sua riqueza de fauna e de flora, certo? Com o seu clima também tropical. Então, isso chamou muito a atenção, ok? Agora, a atividade do caderno. Tinha um apontamentozinho que vocês copiaram, eu espero. E aí vamos à resposta.
O que é substantivo concreto? É aquele que nomeia os seres reais, ou seja, ele representa seres com existência própria. Como nós vimos, são seres que não precisam de outro para existir. Uma pedra é uma pedra e pronto, ela não depende de um outro ser para existir. Não é isso? Uma porta é uma porta. Então, uma pessoa, um menino, um homem, não é isso? Eles não dependem, eles não precisam de outro para se apoiar, servir de apoio para que eles tenham existência. Então, o substantivo concreto é aquele que nomeia seres reais, seres e objetos, certo? Escreva segundo, 5 substantivos concretos. Aí nós temos casa, boneca, carro, cavalo e porta, certo? Terceiro, circule no texto os substantivos concretos. Aí eu vou ler esse textozinho aí, é só um trecho, né? Um parágrafozinho. A vassoura exaustiva. Todos os dias a vassoura exaustiva faz a faxina, varre a sala, o quarto, a cozinha e ainda dorme no quintal. Quer mesmo ser vassoura de bruxa, voar pelo céu azul, voar pelo céu, sentir alegria, calor e emoção. Então nós temos aí esse trechozinho e eu circulei, vassoura, quarto, sala, cozinha, quintal e céu. Essas palavras que eu circulei, elas significam, elas representam substantivos concretos. Existem por si só e não necessitam de outro para que eles venham à existência. Agora nós vamos falar dos substantivos abstratos. São diferentes dos substantivos concretos, porque eles precisam do apoio de um ser para virem a existir. Então, o que é substantivo abstrato? É o substantivo que depende de outro para existir. São termos que nomeiam, ou seja, que dão nome às ações como pular. Pular é o ato, é uma ação. Você só vai saber que aquela ação aconteceu porque alguém pulou, certo? Estados, sentimentos e qualidades. Segundo, por que os substantivos abstratos não existem por si só? Porque eles precisam ser atribuídos, eles precisam ser dados ou praticados por outros para existir, por outros seres, para existir. Terceiro, cite 3 substantivos abstratos. Aí nós temos felicidade, tristeza, morte e força. A Pro colocou 4, né? Quarto, leia as frases e circule substantivos abstratos. Letra A, Ana é uma criança calma, calma. B, Alex tem muita força. A vida é bela, vida e bela. D, Regina está com preguiça, ok? Confiram suas respostas, mas olha só corrijam após terem feito atividade. Quem ainda não fez atividade, primeiro tem que responder para depois assistir essa aula e confirmar as suas respostas, certo? Não esqueçam que com o ditadinho vocês vão postar para a Pro as palavrinhas que vocês escreveram, certo? Que vocês copiaram.